Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula. Nós vamos hoje falar da chamada Era Mauá, que foi um período de breve surto de desenvolvimento econômico, industrialização, ocorrido durante o Segundo Reinado. O Brasil era um país agroexportador, continua sendo principalmente um país agroexportador até os nossos dias, sendo que o nosso produto principal era o café. Só que a nossa balança, apesar do café ser muito lucrativo, a nossa balança comercial era desfavorável, tá? E aquilo que entrava era taxado em 15%, segundo o acordo de 1827, e o Brasil tinha sempre um déficit, comprava muito mais do que vendia, ou comprava, melhor dizendo, itens muito mais caros do que aqueles que vendia. Isso foi uma realidade até que, em 1844, foi passada a tarifa Alves Branco, né? O ministro da Fazenda e foi presidente do gabinete de ministros também, Manuel Alves Branco, do Partido Conservador, vai conseguir passar, né, e havia um consenso para isso dentro do Partido Conservador, a tarifa Alves Branco taxaria em até 60% os produtos que vinham de fora. Na verdade, você vai estabelecer tarifas que vão de 2% até 60%. Então, a ideia é que as menores tarifas seriam para alimentos e itens essenciais, e as maiores tarifas para aquilo que poderia ser produzido no país ou era produzido no país. Tá? A mudança tarifária só foi possível porque os tratados, né, o Tratado de 1827, ele tinha uma validade de 15 anos. Só para lembrar, a, pelo Tratado de 1810, ainda durante o governo de Dom João VI, os produtos britânicos pagavam 15% de taxas alfandegárias, os produtos portugueses 16%, isso incluía, à época, produtos que vinham de Portugal, que estava ocupado pelos franceses, então não estava mandando nada para o Brasil, mas também as colônias portuguesas, como Angola, Moçambique, Goa, etc. Tá? E 24% os produtos que vinham de outros países. Quando você tem a revisão do tratado em 1827, a ideia do parlamento seria aumentar todas as tarifas para 24%, só que Dom Pedro I, pressionado pela Inglaterra, terminou por se decidir por uma tarifa única de 15%, abrindo mão de receita, no momento que o Brasil precisava de dinheiro, estávamos em uma crise econômica naquele momento. O Tratado de 1827 entrou em vigor em 1828. Então, esta legislação teria validade, esse tratado, de 15 anos, ele expirou, e aí entra em vigor a tarifa Alves Branco. E essa tarifa, ela, de uma certa maneira, aumenta as taxas alfandegárias e muito, causa uma insatisfação grande para a Inglaterra, que vai reclamar. Os comerciantes ingleses eram os principais prejudicados, mas também principalmente as elites que vão ter produtos, que eram produtos de luxo e outros altamente tarifários. Entre 1846 e 1847, nós vamos ter novas isenções, né, isenções de impostos para produtos que pudessem incentivar o desenvolvimento da indústria com mão de obra livre no país e desenvolver a área de transportes, etc. Então, importações principalmente de maquinário. Um outro fator, né, que atua junto aí com a tarifa Alves Branco, favorecendo esse surto econômico, industrializador, etc., é o fim do tráfico negreiro. Então, a Bill Aberdeen, a lei, né, de Lord Aberdeen, de 1845, dava direito aos ingleses de apresarem qualquer navio que estivesse no Atlântico Sul, porque no Atlântico Norte o tráfico negreiro já estava proibido, e pudesse tratar esses navios como navios piratas. Por conta dessa pressão, que não agrada os latifundiários brasileiros, finalmente você vai passar uma nova lei colocando fim ao tráfico em 1850. Por que eu estou falando nova lei? Porque havia a Lei Feijó de 1831. Então, a rigor, o tráfico negreiro já era proibido, mas ninguém levava isso em consideração. Então, a Lei Eusébio de Queiroz vai proibir o tráfico, essa lei vai ser levada a sério pelo governo, pelas autoridades, e eu gravei aula sobre isso. Espero que apareça o card para quem quiser assistir, foi inclusive no trimestre passado, tá? E
Parte dos capitais que eram investidos no tráfico negreiro terminaram seguindo para outras áreas como a indústria e a infraestrutura, então a área de transporte. É nesse momento que ganha espaço uma figura importante que dá nome ao período, que é o Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. Ele não começa como Barão de Mauá, ele nasceu muito pobre no interior do Rio Grande do Sul, perdeu o pai aos 6 anos, veio para o Rio com 8 ou 9 anos, com um tio, então a mãe o manda para o Rio. No Rio ele vai trabalhar para um comerciante inglês, que tinha uma firma, o Carruthers, que vai ver naquele menino um grande potencial. O Mauá, o chamarei de Mauá daqui para diante. Ele vai, né, se dedicar a estudar matemática, aprender caligrafia, estudar línguas e, com 14, 15 anos, ele já era o sujeito que controlava o livro caixa da indústria, da indústria não, da empresa do seu patrão, e depois, no início lá dos seus 20 anos, ele já vira sócio e depois único dono daquele empreendimento. Então, um sujeito com grande potencial, que vai estudar as ideias do liberalismo econômico e que está antenado com aquilo que era considerado o pensamento liberal, o pensamento econômico inglês da época. Então, é um homem que acredita no trabalho, que ascendeu pelo trabalho, que abraça as ideias liberais, né, de que a propriedade, né, é um direito natural desde que obtida pelo trabalho duro, pelo trabalho honesto. Isso é a base lá, está em Adam Smith, está antes disso em Locke, tá? Uma das bases do liberalismo. E o Mauá, ele era um sujeito abolicionista de verdade, tá? Mauá vai estabelecer no Brasil a primeira linha de ferro, a primeira estrada de ferro, tá? Ligando, que vai estar a serviço, né, principalmente daquela elite que ia para Petrópolis, né? Petrópolis, a cidade, né, que vai ser expandida por Dom Pedro II, onde ele tinha sua residência de verão. Petrópolis é uma cidade serrana no Rio de Janeiro, fresca, enfim. Então, no verão, a família imperial passava parte do tempo lá. Aqui, a primeira, né, locomotiva veio toda da Inglaterra para o Brasil, tá? Que é a chamada baronesa. Aqui, né, já que eu falei, é o brasão de armas do Mauá, né? Ele primeiro começou como visconde, né, foi o primeiro título, visconde de Mauá, e depois ele se torna barão de Mauá. Quem concede os títulos de nobreza é o imperador. Eles não são gratuitos, né? Ou você tem que comprá-los e o imperador tem que desejar vender esse título de nobreza, ou você tem que prestar serviços ao império e aí você recebe, né, o título de nobreza. Você poderia ser nobre com grandeza ou sem grandeza. O que quer dizer nobre com grandeza? Quer dizer um nobre que pode ter seu brasão de armas. E no brasão de armas do Mauá estava escrito em latim: o trabalho perseverante vence todos os obstáculos. Mauá não era bem visto pela elite do império. Boa parte daquela elite, seja ela nobre ou não nobre, né, com título de nobreza ou não, era uma elite que acreditava que trabalho era coisa de escravizado, era assim que ela tinha sido formada, né? Principalmente o trabalho manual era algo que degradava, e a gente já falou disso em outros momentos, principalmente quando discutiu lá no início da modernidade a perspectiva católica a respeito do trabalho e a perspectiva protestante, assim, de forma bem genérica, a respeito do trabalho protestante calvinista, que influencia o pensamento britânico, que influencia o Mauá, de que o trabalho, na verdade, era uma missão dada por Deus. Isso no pensamento calvinista. Enquanto na leitura católica, influenciada também pelo pensamento grego, então junta aí uma leitura bíblica específica, mais uma, né, a forma como filósofos gregos pensavam a questão do trabalho manual. O trabalho era algo degradante, era a coisa de escravizado, era o castigo para o pecado original. Então, assim, você quer tudo menos estar perto do mundo do trabalho. E para o Mauá, na verdade, né, era o trabalho que abria caminho, né, o que deveria abrir caminho para uma ascensão social. Então, o Mauá não era bem visto por essa elite, tá? O próprio Dom Pedro II,
ele olhava para o Mauá, né, ele vai dar espaço para o Mauá, mas ao mesmo tempo ele olhava para o Mauá com desconfiança, porque via no Mauá alguém que não estava, além dessa perspectiva do trabalho, né, de uma certa maneira, via alguém que estava interessado na sua própria, né, no seu próprio lucro, e não necessariamente alguém que estaria a serviço da nação. Enfim, o fato é que, durante a Era Mauá, das 10 maiores empresas brasileiras, 8 pertenciam ao Barão de Mauá. E aí eu vou só listar, né, alguns dos empreendimentos do Mauá. O primeiro empreendimento dele vai ser, né, a fundição de ferro de Ponta da Areia, né, um estaleiro, 1847, ou seja, pouco depois daquela segunda legislação que eu falei, que vai permitir a importação de maquinário. Então, a fundição de Ponta de Areia, a Estrada de Ferro de Petrópolis, em 1852, a Companhia de Rebocadores a Vapor do Rio Grande, 1847, Companhia Fluminense de Transporte, 1852, Companhia de Navegação da Amazônia, 1853, o ano de fundação, Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, então ele, Mauá, vai, né, ser o responsável pela iluminação a gás da capital do Império. Ele vai fundar o Banco Mauá MacGregor e Companhia em 1855, eu vou lá na frente, vou voltar. Este banco, ele emitia dinheiro, né, tá aí 20 pesos, expedido em 1871 pelo Banco Mauá no Uruguai, e ele tinha, né, sede em várias capitais brasileiras, além de Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Mauá chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, tá? E ele era um brasileiro. Vamos voltar lá. Ele vai ser responsável pela construção do Canal do Mangue, no Rio de Janeiro, em 1857, existe até hoje no Rio de Janeiro. Ele vai construir a Estrada União e Indústria, de 1861, a Companhia de Carris de Ferro do Jardim Botânico, que era de bondes, né, que faziam o transporte dentro da cidade, de 1862, a São Paulo Railway, né, a futura Estrada de Ferro Santos Jundiaí, vai ser concluída em 1867, e isso aqui vai dar um problema para o Mauá. Tá? Ele vai, né, a pedido de Dom Pedro II, articular a instalação da primeira ligação telegráfica entre as Américas e Europa, tá? E ele vai se associar à British Eastern Telegraph Company, e são eles que vão, né, junto com o Mauá, bancar a conexão Brasil-Portugal, então, antes dos Estados Unidos, em 1875. E ele tinha também, né, além de fazendas no Rio Grande do Sul, uma companhia agrícola e pastoril e uma fábrica de cozimento e acondicionamento de carnes no Uruguai. Então, no Uruguai, ele tinha vários empreendimentos. Problemas do Mauá, né? Mauá era mal visto por muitos por conta das suas ideias liberais, nesse sentido, né, de valorização do trabalho, mas também por ser abolicionista, era acusado, né, de abrigar nas suas propriedades escravizados fugitivos, de patrocinar fugas de escravos, todas essas coisas, né? E no final da década de 1850, começam a acontecer uma série de acidentes em empreendimentos do Mauá, e que, para muitos, principalmente para aqueles que são biógrafos do Mauá, não eram outra coisa senão sabotagem. Então, a fundição de Ponta de Areia, o Mauá tinha feito uma grande compra de navios britânicos e de maquinário, ela vai pegar fogo em 1857. O Mauá também, né, durante a construção da Ferrovia Santos Jundiaí, vão acontecer vários acidentes também suspeitos, tá? E aqui o Ângelo de Agostini, que é um dos pioneiros da ilustração e considerado um dos pais das histórias em quadrinhos, né, mundialmente reconhecido, ele retratando em 1865 um acidente ocorrido ainda antes da inauguração total da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que era um empreendimento com os britânicos. O Mauá, ele também, né, durante os eventos da intervenção brasileira no Uruguai em 1864, o Mauá ele vai investir, né,
seu capital para ajudar os interesses brasileiros que vão intervir ali nas disputas entre brancos e colorados, são os dois partidos que dominam a política uruguaia até hoje, né, na verdade. E ao interferir, ele gasta muito dinheiro nessa guerra, né, que é uma pequena guerra ali, e não somente isso, mas ele desperta a ira daqueles que são contrários, né, aos interesses que o Brasil está defendendo ali naquele momento, que é a derrubada do presidente Aguirre do Uruguai, que era visto como um problema para o Brasil. Então, o Mauá gasta muito dinheiro ali, o Mauá tem o prejuízo na Ponta de Areia, o Mauá tem prejuízo na Santos, Jundiaí, na ferrovia, e quando começa a Guerra do Paraguai, ou da Tríplice Aliança, que vai de 1864 até 1870, o Mauá ele vai ser um daqueles que vai fazer o possível para a guerra não acontecer. Ele defende uma saída diplomática, ele defende que a guerra seja mais curta, ele se coloca aí numa posição contrária à do imperador. Com todas essas perdas econômicas, esses prejuízos, e também com uma mudança na economia, que vai ser a tarifa Silva-Ferraz, de 1860, os negócios do Mauá começam a ficar numa situação complicada. Então, o que foi a tarifa Silva-Ferraz? Foi a pá de cal nesse período de crescimento econômico do Brasil, que possibilitou, inclusive, a abertura de pequenas fábricas, principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo. Não era só o Mauá era o grande empreendedor, o Mauá era o grande capitalista, mas a tarifa Alves Branco, lá atrás, possibilitou que você tivesse desenvolvimento de indústrias, pequenas fábricas, não precisa de tanto capital assim para montar uma fábrica de sabão, uma fábrica de tecidos, você precisa de um galpão, de algum maquinário e de mão de obra muito barata. E vai ser assim por muito tempo no Brasil, tá? Então, assim, não era só o Mauá era simplesmente o expoente desse momento. Mas muito bem. A tarifa Alves Branco, ela vem por pressão da Inglaterra e ela vem por pressão dessas elites brasileiras ligadas principalmente ao comércio e ao agronegócio que não estavam satisfeitas com as altas tarifas alfandegárias. Então, o que vai acontecer é que as tarifas vão ser derrubadas, né, para um valor entre 15% e 30%, fora coisas que eram tarifadas muito menos, né, como eu falei, alimentos e coisas do gênero. Essa nova política vai fazer com que, né, o Mauá, que já produzia maquinaria no Brasil, seja muito prejudicado, porque agora é muito mais negócio para aqueles, né, interessados em importar da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. É um momento, por exemplo, de expansão do café, em que você começa a trazer maquinário para implementar, né, coisas que antes eram feitas de forma manual, descaroçar café e por aí vai. Tá? Então, o Mauá ele acaba, né, tendo muitos prejuízos que, como eu falei, acredita-se que vários dos problemas foram fruto de sabotagem, foram ativamente. Ele vai tentar negociar com os ingleses empréstimos, junto principalmente aos Rothschild, mas nesse momento, com a tarifa Silva-Ferraz, os ingleses vão mostrar um interesse muito grande em controlar principalmente a área das estradas de ferro, esse setor das estradas de ferro no Brasil. Então, o Mauá vai ser expulso, né, desse setor de negócios, principalmente por conta dos prejuízos lá na Santos Jundiaí, então ele acaba tendo que vender a sua parte por um preço muito barato, e os ingleses, principalmente esses grandes banqueiros Rothschild, não vão emprestar dinheiro para o Mauá, tá? Poder quitar parte aí das suas dívidas, ou não vão emprestar, fazer novos empréstimos, ele rolar a dívida. E o Mauá ele tenta pedir empréstimo junto ao governo do Brasil, que também vai lhe negar, né, qualquer empréstimo. Então, ele tinha prestado vários serviços à nação, né? Ele tinha tido, inclusive, prejuízo, por exemplo, a ferrovia, a primeira ferrovia de 1852, ela era deficitária, sempre foi, mas Mauá bancava aquilo porque era de interesse, né? Aquela coisa, era do interesse do imperador, era do interesse daquela elite que ia para Petrópolis. Mauá, no caso dos telégrafos ou da
iluminação do Rio de Janeiro, ele vai investir nessas áreas não porque ele vai ver muito lucro ali, mas principalmente para atender a um pedido do imperador. É claro que atendendo pedidos do imperador, ele abre portas, não é uma questão, ele é um capitalista. Mas, a princípio, quando ele precisa dessa ajuda, ele não vai receber. E, muito provavelmente, por retaliações em relação à sua postura sobre a escravidão e também em retaliação por conta da sua tentativa de evitar a Guerra do Paraguai o máximo possível, de tentar conciliar ali. E ele foi acusado de estar fazendo isso por conta de seus interesses econômicos e não porque considerar a guerra um evento que poderia ser trágico. E foi para Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, mas principalmente para o Paraguai e para o Brasil. Por fim, o Mauá ele acaba tendo que vender todos os seus empreendimentos por preço muito abaixo do mercado. E ele vai terminar a sua vida, ele consegue pagar todas as suas dívidas, ele não vai morar embaixo da ponte, um homem tão rico assim não passaria por isso, mas ele acaba terminando a sua vida trabalhando com aquilo que parecia à época ser o destino do Brasil, com café, revendendo café. Então, a Era Mauá, ela não significa que havia uma política industrial no Brasil, pelo contrário, isso não existia. A Era Mauá não significa que Dom Pedro II, por exemplo, ele tivesse interesse em promover uma industrialização do Brasil, nunca houve esse compromisso. Dom Pedro II tem interesse em melhorar os transportes brasileiros, em trazer para o Brasil coisas modernas. Ele tinha efetivamente um engajamento nisso, mas ele não via isso, né, como algo que pudesse modificar a base econômica do Brasil. O imperador não manda no país sozinho, que fique claro, vocês sabem disso. Dom Pedro II estava governando dentro de um modelo que era um parlamentarismo à brasileira, que fique claro, e você tem um parlamento, independentemente do Partido Liberal ou Conservador, que também não tinha um compromisso nenhum em mudar a base econômica ou ampliar a base econômica brasileira. Eram, em sua maioria, homens ligados ao agronegócio e ao comércio e que tinham muitas ligações com a Inglaterra. A Era Mauá também foi favorecida porque, durante esse período que vai ali, né, um pouquinho antes da Guerra do Paraguai, até durante a Guerra do Paraguai, em que as relações Inglaterra-Brasil estavam um tanto abaladas. Questão Christie, tá? Que é algo que vocês, se não viram, verão daqui a pouco. Então, o que acontece é que aí a gente tem, né, essa janela de oportunidade, mas é somente isso, uma janela. Mauá aproveitou, mas em determinado momento essa janela se fecha e o próprio Mauá não consegue manter os seus negócios e aí morre, né, esse período breve de surto industrial no Brasil. E a gente vai ter que esperar até o século XX, até a década de 1930, principalmente, para que você tenha um governo, sim, comprometido, governo Vargas, em mudar as bases econômicas do Brasil, não abandonando o agronegócio, mas expandindo a economia brasileira. Então é isso, pessoal. Eu espero que a aula tenha sido útil para vocês. Tchau, tchau.